torcedor, vou falar aqui porque a cúpula rubro-negra não contratou nessa janela, nessa janela que fecha hoje, nessa mini janela. Mas vou explicar que ainda pode contratar, pode, como é que fica, vou explicar tudo isso. E o Sport tentou um goleiro lá da Europa, vamos falar sobre isso, teve recusa, porque o Sport não conseguiu o goleiro, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Vou explicar aqui porque a cúpula rubro-negra não contratou nessa janela, mas os motivos e as razões, qual é a estratégia que a cúpula está usando. Vamos falar sobre isso aqui. E tem um goleiro que o Sport precisa de um goleiro, né? De um goleiro, porque não tem Pepa, não tem Mariano Souza, não tem Daniel Paulista, com um goleiro que está numa fase terrível, né? Que não consegue fazer intervenções difíceis. Então o Sport precisa do goleiro. Não tem treinador, se o estou é gol. Isso é um ponto que a cúpula tem que entender e contratar. Independentemente se a janela fechou hoje, vai fechar amanhã, tem que contratar, cara, o mais rápido possível para o cara se entrosar. Porque tem uma coisa chamada no futebol, entrosamento. E a cúpula rubro-negra está esquecendo disso. Entrosamento. Futebol não é jogo de PlayStation não, que não se entrosa não. Vamos lá, vamos falar sobre isso. A cúpula rubro-negra diz que, essa janela aqui, mas tentou contratar um goleiro. Pelo menos um goleiro, né? Não tem Pepa, não tem Daniel Paulista, que se você não tem goleiro na Série A, chutou, é gol, não consegue fazer intervenções difíceis, o goleiro que aqui está, o Kaique França, numa fase triste, então você tem que contratar um goleiro para vir. Um goleiro que tem experiência, que tenha, que sabe fazer intervenções difíceis. Isso é um fato, torcedor. O outro ponto, e também o time de Pepa era o time que mais pisava na área do adversário. Era o sexto clube do Brasil, que mais pisava, criava, transitava, tocava a bola, mas não tem um homem gol. Não tem um artilheiro, não tem um centroavante. Então, independentemente se a janela fecha hoje ou amanhã, o Sport precisa de um goleiro. Senão, quem Daniel Paulista vai fazer e Pepa vai fazer? Chutou é gol. E a bola chegar lá na frente, criar, e não tem ninguém para botar para dentro. Não tem um artilheiro que chute forte, né? Que saiba trombar ali com os artilheiros, ganhar por cima de cabeça e fazer gol de cabeça, de por baixo. Não tem. Como é que Daniel Paulista e Pepa vão ganhar? Como é que Pepa ia ganhar jogo? E como é que Daniel Paulista vai ganhar jogo? No futebol não há mágica, torcedor. Não há mágica. A cúpula rubro-negra disse, não, essa janela aí é para os clubes que vão para o Mundial. Não, é para todos os clubes. Agora o problema é o seguinte, não, a gente vai contratar, mas tem que ser com urgência. O Sport tentou o Matheus Magalhães, que é brasileiro, mas joga no futebol português há muito tempo, né? Pertence ao Braga e estava emprestado ao Ajax da Holanda, né? No Ajax da Holanda emprestado, não quis comprar o jogador quando terminou o contrato, vai voltar para o Braga. A notícia veio lá de Portugal, o Sport tentou, ele levou um não do Braga. Por quê? Porque é essa hora que tem que investir. Se você for pirangar com os gestores que querem mostrar profissionalismo, aí não pode gastar mais do que arrecada, não sei o quê. Não, o Sport vai ter que contratar, senão não é jogo de PlayStation não. E o Sport não está na Série B não. É preciso evidenciar isso. Eu sei que pode contratar ainda, pode contratar, agora só pode escrever. No dia agora, só pode escrever agora a partir do dia 10 de julho, 10 do mês 7. Aí você pode escrever. O campeonato volta dia 12. Dia 12 a gente enfrenta o dia 12 de julho, a gente enfrenta sem goleiro, não vai poder registrar goleiro. A gente vai enfrentar, não, vai poder, né? É 12. Pode registrar dia 10. Não sei se vai dar tempo hábil para o cara jogar dia 12 contra o Juventude, que é um jogo direto, é um jogo que o Sport tem que ganhar de todo jeito esses 6 pontos, porque é o jogo do rebaixamento. Se você não ganhar do Juventude, com o Daniel Paulista, que vai ficar fazendo uma pré-temporada, um mês, né, com essa cúpula do Sport, com os scouts contratando ou não contratando, a gente não pode contratar. Não, eles vão ficar podendo contratar? Vão. Vai poder contratar, agora tem que ser com urgência, porque no futebol também tem uma coisa que no PlayStation não precisa, mas na Série A precisa muito, é entrosamento. A gente não está numa Série B.
A gente não pode ter uma percepção de uma diretoria que mudou, mas que acho que a gente tá numa Série B. Que Daniel Paulista subiu, tudo bem, já subiu, segurou o Sport na Série A 2 vezes, mas quando foi? 2015, 2016, não sei quando foi, 2014, 12, enfim. Mas a gente entende que a Série A, ela tá, cada ano que se passa, ela tá o avanço técnico, tático muito grande em relação à Série B. Entendeu? Em relação à Série B. Então a gente não pode estar contratando para resolver uma bronca tamanha dessa que o Sport está fazendo a pior campanha na Série A do que o América Mineiro e do que o Santa Cruz. Do que vários clubes que foram lanterna. O Sport, até então, se não reverter isso, né? Até a 12ª rodada, tá fazendo a pior campanha de todos os tempos. E para reverter isso, eu tenho que ter uma perspectiva, eu tenho que ter uma visão de Série B, eu tenho que trazer jogadores de Série B, eu tenho que segurar dinheiro, pirangar não, essa hora que eu tenho que gastar, essa hora que eu tenho que tentar, essa hora que eu tenho que tentar mudar, né, salvar o Sport do rebaixamento, porque se o Sport for rebaixado, cara, acabou, o Sport vai ser uma dívida tão grande para o ano, jogadores caros, mesmo que tenha contrato para baixar salário, são jogadores que vão baixar, mas ainda vai ser caro para o Sport, essa queda. O dinheiro que o Sport investiu, comprou, vai ter que pagar. 9 milhões de Matheus Alexandre, os 15 milhões de 11 milhões de Atêncio, 15 milhões de Rivera, 15 milhões, mais ou menos 14 milhões de Antônio Carlos, vai ter que pagar, cara. Tá parcelado, vai ter que pagar. Se cair, vai pagar como? Vai vender o Sport a troco de banana? A obrigar o Sport a virar uma SAF a troco de banana? Não, a gente tem que investir agora, porque é a chance que a gente tem de tentar. Entendeu? O Sport tentou o Matheus Magalhães, mas o goleiro que o Sport tentou, o Matheus Magalhães, é um goleiro que o Corinthians também queria. É um goleiro que o Grêmio também queria. Então, um goleiro que deve ter qualidade, que você vai chamar para resolver. Mas o Sport ainda tem que contratar um Migol. Tá entendendo? O Alejandro, que foi artilheiro do Vitória, tá lá na Rússia, não se adaptou ao clima, não tá jogando, e foi artilheiro do Vitória na Série A, e foi um dos artilheiros da Série A em 2024. Tá disponível, mas você tem que ter dinheiro. É a hora de investir para não cair, porque cair, meu amigo, o prejuízo para o ano vai ser muito grande, e o Sport vai voltar a ser aquele clube devedor, cheio de bronca trabalhista, cheio de bronca no CNRD, cheio de bronca para pagar empresário, enfim. Então, a gente não pode, a gente vai ficar com saudade de Guilherme Falcão. Pelo menos ele metia o pé e contratava, porque ele é torcedor do Sport. Ele sabe que a hora só tem esse momento de virar a chave. Tem uma coisa do futebol chamada entrosamento. Não, mas Daniel Paulista vai chegar, ele vai resolver. Não, ele não vai resolver se você não dá duas peças fundamentais. Não tem goleiro, não adianta Daniel Paulista estar treinando e fazer coletivo contra o 13, ou fazer coletivo contra, não sei, um clube lá de Série D. Não adianta, cara. Não adianta, que a gente sabe, na Série A, o Kaique não serve pra Série A. A fase dele é triste. Chutou, é gol. Série A é um outro padrão de nível técnico e tático. A gente sabe que no gol, o Sport não consegue fazer gol. O Sport tem... de 11 jogos, o Sport fez 5 gols. Tem vários jogadores, tem mais de 6 jogadores que o jogador só fez mais gol do que o clube do Sport. Tem 6 jogadores que fizeram, o jogador só, nos clubes deles, fizeram mais gol do que o time do Sport. Então a gente precisa de um cara centroavante. Sabe que Pablo não serve pra Série A. Não serve. Se visse pra alguma coisa, foi rebaixado ano passado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não quer nem ir na Série B, porque o cara não tá fazendo gol. Tá entendendo? Então a gente tem que trazer um cara pra fazer gol. E tem que gastar. Pois é, torcedor. É isso aí. Valeu, torcedor. Não me venha brincar com coisa séria, viu? Não me venha brincar com coisa séria, que eu vou rugir.